ninguém te poderá resistir por todos os dias da tua vida. Isso é a palavra de Deus que está lá em Josué, no capítulo 1, onde Deus exige de Josué fidelidade para que ele possa prevalecer sobre todos os seus inimigos. E aí você pode perguntar assim, pastor, mas esta palavra foi dada por Deus a Josué. Mas por que nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo agora com Daniel séculos depois? Querido, todo aquele que é fiel, todo aquele que busca o Senhor de todo o seu coração, o Senhor o guarda, o Senhor o protege. Ninguém te poderá resistir. Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, hoje é dia 20 de novembro e eu quero saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar nesta manhã a abrir a tua Bíblia lá no livro de Daniel. Nós vamos ver agora o capítulo 6, o final do capítulo 6, e é muito importante nós entendermos algo nessa manhã. O final do capítulo 6 de Daniel, ele marca o final das visões de Daniel, das ações de Daniel dentro da perspectiva terrena, da ordem mundial das coisas que vão acontecer. Mas a partir do capítulo 7, vem a segunda parte do livro de Daniel. E essa segunda parte, ela vai começar a apresentar o reino de Deus, aonde ele vai fazer com que essas visões venham a convergir a perspectiva terrena com a perspectiva espiritual e como elas se encaixam, como Deus age, é soberano sobre todas as coisas. Então eu quero convidar você hoje a terminar comigo o capítulo de número 6, e amanhã nós começamos uma nova caminhada nesta segunda parte do livro de Daniel. Vamos ler lá Daniel capítulo 6, verso de número 19. Enquanto você encontra, nós vamos primeiro nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Te entregamos o nosso coração. E pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da tua palavra. E perdoa também, Senhor, os nossos pecados, para que, Senhor, nós estejamos em santidade diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos ler então Daniel, capítulo 6, verso de número 19. Lá no versículo 19, nós vimos ontem então que o rei, porque ele havia feito um decreto e ele não podia deixar de cumprir, não poderia deixar de exercer a sua autoridade, porque ele também foi pego numa cilada, ele foi enganado. Falamos um pouco sobre isso ontem. Agora no versículo 19, o rei havia passado no versículo 18 a noite toda em oração, jejum, não permitiu nem que instrumentos musicais naquela noite tocassem, porque ele estava orando ao Senhor pela vida de Daniel. E no versículo 19 então diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, a cova que haviam lançado Daniel. Amados, assim como Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados na fornalha de fogo ardente e o fogo não teve poder sobre a vida deles, nós também, quando somos lançados, seja numa fornalha, como uma figura, na fornalha de fogo ardente ou numa cova de leões, o Senhor fechará a boca dos leões. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo, porque se o Senhor permitiu que você fosse lançado na fornalha de fogo ardente, na cova dos leões, o Senhor não vai deixar que o nome dele seja envergonhado. Então diz aqui que pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele pode todas as coisas, Deus é o Deus do impossível. Não temas, Deus é contigo, Ele é o Deus do impossível. E ele então questionou, será que Deus pode? Claro que Ele pode. O teu Deus, meu irmão, minha irmã, pode tudo, em nome de Jesus. Amém? Quando nós andamos com Ele, somos fiéis a Deus, andamos na sua palavra,
andamos com o coração quebrantado, arrependido, não nos corrompemos com as coisas desse mundo, não trocamos o Deus que é o Todo-Poderoso por coisas temporárias, passageiras, amém? Que pelo dinheiro, pelos metais, como diz a palavra, que a traça corrói, a ferrugem consome. Então diz aqui, então Daniel falou ao rei, olha, lá de dentro da cova dos leões, você foi lançado numa cova de leões, por que você está vivo ainda? Porque Deus está cuidando de você. Você foi lançado, fizeram uma armadilha, uma cilada, lançaram você nessa cova, como que você está aí vivo ainda? Porque o Senhor tem cuidado de você, assim como Ele cuidou de Daniel. O meu Deus, ele diz aqui então, ó rei, vive eternamente. Versículo 22 agora. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Amados, eles armaram uma cilada para Daniel, para que Daniel fosse devorado pelos leões. A cilada funcionou, não é? Enganou até mesmo o próprio rei. Mas eles não contavam que o Senhor iria fechar a boca dos leões. Glória a Deus. O Senhor vai fechar toda a boca dos leões. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso inimigo, é como um leão que ruge, que está ao nosso derredor, buscando aqueles que ele pode tragar. Mas ele não pode tocar naqueles que andam com o Senhor. O Senhor não permite. E aqui o Senhor fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, diz Daniel, porque foi achado em mim inocência diante dele. Amados, a inocência que é encontrada em nós é por causa do sacrifício de Cristo, que nos perdoa e nos lava e limpa de todo o pecado e nos reconcilia com Deus. Ele é a nossa justiça, não é pela nossa própria justiça, é pela justiça dele. Amém? Oh, amados, esse texto aqui é um texto maravilhoso, né? Aleluia. Não foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, olha só, Daniel aqui, amados, todas as coisas o Senhor foi resolvendo por ter fechado a boca do leão. Daniel pôde provar sua inocência, porque esse era o selo da sua inocência, e pôde dizer ao rei, rei, nem cometi nenhum delito contra o rei. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. As covas naquele tempo é parecida com a fornalha. Ela é uma cova onde é, na verdade, um poço, onde tem um buraco na parte de cima, que são lançadas as pessoas lá dentro da cova, para que os leões devorem, e tem uma porta na parte de baixo. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, você pode descansar. Por isso que a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Não ande ansioso por coisa alguma. Porque ainda que as ciladas, você talvez esteja orando, Senhor, não deixe eu cair numa cilada, não deixe essas pessoas que querem o meu mal prevalecer. Amém? Mas de repente você vê que talvez elas tenham prevalecido. E por quê? Porque o Senhor permitiu. Porque Ele quer fazer algo muito maior, quer provar algo muito maior, quer ser glorificado de uma forma muito mais extraordinária do que simplesmente desfazer as ciladas ocultas. Ele permitiu que aquela armadilha para Daniel desse certo, para que eles lançassem Daniel na cova, mas ele ia ser glorificado, melhor dizendo, em Daniel na cova dos leões. Amém? O Senhor vai ser glorificado na tua vida e você vai ser exaltado, como Daniel foi exaltado, porque ele creu em Deus. Agora olha o que o rei fez. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Por que eles foram trazidos? Porque o rei percebeu, lá no decreto, nós falamos ontem, que ele havia sido ludibriado, enganado por aqueles homens. Ele viu a real razão, nós falamos sobre isso, por que ele foi adorado por 30 dias como um deus. Na verdade, não é porque eles amavam o rei, mas porque eles queriam uma armadilha para Daniel. Em segundo lugar, o fato de Daniel ter ficado aquela noite toda na cova dos leões e ele ter saído vivo era a prova da inocência. Então, ordenou que aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem trazidos e eles foram lançados nas covas dos leões. Preste atenção, eles
os seus filhos e as suas mulheres. E diz aqui que ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Lembra os leões que não fizeram dano a Daniel? E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Deus é um Deus de justiça. Mas lembre-se, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. Então, esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, olha quem é glorificado aqui, Deus mais uma vez. A todos os povos, nações e homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel. De Daniel. As pessoas, amados, vão tremer e temer por causa do Deus que você serve, porque você está com ele. Amém? Como Davi. Quando Golias avança contra Davi, Davi diz, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Com uma funda e uma pedra. Glória a Deus, descanse, o Senhor é contigo. E os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, que te livra do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa palavra. Lembre-se, amanhã, não perca, nós vamos começar a segunda parte do livro de Daniel, onde converge as coisas celestiais e terrenas. Até aqui nós vimos o domínio dos homens, os impérios, mas a partir do capítulo 7 agora há uma convergência da perspectiva terrena com a celestial. Como Deus trabalha nesse mundo, mesmo de maneira muitas vezes imperceptível. E nós vamos também ver a partir de amanhã algo que é muito importante, amados, porque você sabe que muitos têm falado sobre os últimos tempos, e é importante nós conhecermos o que a palavra fala sobre os últimos tempos, além de Mateus, por exemplo, capítulo de número 24. Nós temos que saber o que Apocalipse fala, o que Daniel, que é um livro que precede o Apocalipse, fala dos finais dos tempos, que está agora a partir do capítulo de número 7. Nós vamos falar, por exemplo, das 70 semanas de Daniel. Nós vamos falar agora sobre esses reis lá da estátua de Nabucodonosor, mas agora de uma perspectiva celestial, espiritual, onde há o surgimento, por exemplo, do anticristo lá nos pés de barro e ferro da estátua do rei Nabucodonosor. Então, agora nós vamos ver a partir do capítulo 7. E eu quero convidar você a continuar essa leitura, mas agora nós vamos estar vendo as coisas futuras. E até aqui o que nós aprendemos: aqueles que honram a Deus serão honrados por Ele. Amém? Amados, no Senhor há vida. No Senhor há abundância de vida. Fora do Senhor não há. Busque o Senhor de todo o teu coração. Veja o exemplo de Daniel. Amados, se você gostou dessa leitura até aqui, como eu disse, amanhã muda, né, o foco dessa leitura. Leia de novo Daniel do capítulo 1 até o final aqui do capítulo 6. Veja que Daniel, assim como Josué, foi imbatível. Ninguém pôde resistir a Josué, ninguém pôde resistir a Daniel, e ninguém poderá resistir a mim e a você, se nós servirmos ao Senhor de todo o nosso coração, não nos corrompermos. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te damos o nosso coração, em nome de Jesus. Oramos por cada um que está aqui, Pai, para que haja no nosso coração esta fome, esta sede por Ti, esta fidelidade, esse desejo de Te honrar em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, dá-nos discernimento, Pai, dá-nos sabedoria, e nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça,
em nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias, para a tua honra e tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Daqui a pouco nós temos a oração, a devocional com a pastora Ana, às 7 horas. Depois, grupo de crescimento. Segunda-feira, amados, foi extraordinário. Hoje não vai ser diferente. E nós vamos falar sobre profecia, sonhos, visões. Amém? O que a Bíblia diz. Vamos entender como tudo isso funciona, dentro das formas que Deus nos guia, que é, primeiro, a palavra, testemunho interior, voz interior, amém? Que é a voz do Espírito Santo, e então profecia, sonhos e visões. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, e lembrando, claro, que às 21h30 nós temos a oração da noite. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço para todos. Tenha um bom dia.